Bem-vindos à segunda edição do Lisbon Law Tech, hoje com um debate sobre tendências globais da inteligência artificial, tendências globais de regulação da inteligência artificial. Temos aqui no Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados o prazer de receber o professor Eduardo Magrani e o Manuel Levi, talvez hoje um dos maiores nomes aqui em Portugal na área de inteligência artificial. O professor Eduardo Magrani, também que eu tive o prazer de conhecê-lo também, né, na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, hoje está radicado na Alemanha. O professor Magrani, doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, autor, né, de uma famosa trilogia sobre o tema, e eu também hoje, né, Senior Fellow da Fundação Konrad Adenauer na Alemanha, assim como na Universidade de Humboldt de Berlim. Eduardo também, presidente do Instituto Nacional da Proteção de Dados no Brasil e coordenador do Instituto do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade no Rio de Janeiro. Manuel Levi, cientista de dados, mestre pela Universidade de Coimbra e founder, né, da Enlightenment, uma referência hoje em inteligência artificial. É um prazer ouvi-los e debater as tendências globais de regulação, principalmente, né, que está se discutindo num tema tão importante, numa sociedade tão data-driven, né? Então, é um prazer enorme, senhores, recebê-los aqui no nosso painel. Vou abrir aqui com o professor Eduardo Magrani. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa casa e fique à vontade. Obrigadíssimo, Helder. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Uma honra ter recebido esse convite de vocês para poder falar de um tema tão importante, né? Deixa eu compartilhar os meus slides com vocês. Vocês estão conseguindo ver bem, né? Então vamos falar sobre tendências e regulação de inteligência artificial. Então só atualizando essa introdução, eu estou hoje como partner, como sócio no Demarest Advogados, presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados no Brasil. Sou pós-doutor pela Universidade Técnica de Munique, onde eu estou hoje, e affiliate no Berkman Klein Center, na Universidade de Harvard. Tudo que eu falar aqui tem por base a trilogia de cultura digital. Vocês conseguem encontrar, inclusive, online, gratuitamente, e sem pegar os dados pessoais de quem fizer o download da trilogia, né? Então, acesso ao conhecimento também está no meu DNA. Nem tudo dá para a gente passar numa live, né, de 1 hora. Ainda tem lugar no mundo a gente ler livros. Então, eu faço um convite para que vocês leiam também a trilogia, está completamente à disposição na internet. Então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso debate, que certamente será um debate muito rico, interessante. Eu queria começar fazendo algumas provocações primeiro, né? A primeira provocação é se a gente está enquadrando bem o debate de inteligência artificial, porque a gente tem hoje falsas dicotomias em relação a esse tema por diferentes razões. Uma primeira falsa dicotomia é aquela que coloca o ser humano em rivalidade com a inteligência artificial. Uma visão que veio, inclusive, da ficção científica, né? Em que as pessoas pensam em robôs, inteligências artificiais, nesse formato humanoide, androide, como se o robô fosse aquele que estivesse correndo na rua para pegar uma metralhadora para aniquilar a humanidade. E hoje, uma inteligência artificial é muito mais parecido com uma tabela de Excel do que com esse Android pegando numa metralhadora, né? E eu não acho essa visão de rivalidade, de clash, a mais adequada. A gente tem, sim, riscos atrelados à inteligência artificial, mas a gente tem que enxergar como é que o ser humano ele se soma à máquina, trabalha em conjunto com a máquina, numa visão de soma e não de rivalidade. E eu me valho da experiência do enxadrista Garry Kasparov, que perdeu para uma inteligência artificial, a Deep Blue, em 1997. E quando Kasparov perdeu, ele imaginou que nenhum ser humano jogaria mais xadrez, já que agora as máquinas estão muito melhores do que os seres humanos. E anos depois, ele divulgou esse TED Talk com o título Do Not Fear Machines, Work With Them, quebrando, desmistificando essa ideia de rivalidade, entendendo que não é pelo fato dele ter perdido como o melhor jogador humano de xadrez para uma máquina
que os seres humanos não jogariam mais. Pelo contrário, o que aconteceu foi que os seres humanos passaram a jogar ainda melhor porque estavam jogando junto de inteligências artificiais, né? Aprimorando as suas habilidades junto com as máquinas. Então, esse é o primeiro tom que eu quero passar da minha fala, porque apesar da gente sentir muito medo em relação a esse tema tão inovador, o convite é que é para que a gente tenha mais estratégia do que medo. Tudo que tira a gente da zona de conforto gera medo, né? Tem uma maldição em chinês que diz que você viva tempos interessantes. E tempos interessantes são tempos novos, desafiadores, que tiram a gente da zona de conforto. E isso é uma maldição porque ninguém gosta de sair da zona de conforto muitas vezes, né? Mas hoje a gente precisa mais do que nunca encarar esse desafio de que são tecnologias novas, vão trazer desafios regulatórios, vão trazer desafios éticos, mas a gente tem muito a ganhar também com isso. Não simplesmente querendo frear todo tipo de inovação a qualquer custo ou imaginando que vai aniquilar a humanidade sem que a gente tenha qualquer estratégia sobre isso. Então, essa é uma primeira falsa dicotomia, que a gente trabalhe junto com inteligência artificial em qualquer área, né? Inclusive como advogados, né? A AI ela só vai substituir os advogados naquilo que for uma tarefa completamente previsível ou repetitiva. Mas a gente imagina que os advogados possam ser criativos também. A gente pode usar as nossas sinapses para coisas cada vez menos robóticas também. Então, essa é uma primeira falsa dicotomia. Segunda falsa dicotomia é aquela que coloca as leis da inteligência artificial versus as discussões éticas de AI, como pessoas que falam não precisamos regular juridicamente, vamos só debater a ética por trás dos desdobramentos da inteligência artificial. E eu acho essa também uma falsa dicotomia, porque a ética ela não deve ser vista como um instrumento de conveniência para se evitar a regulação, e sim a discussão ética servindo como tubulações por onde o direito vai passar. A gente tem que ter regulações jurídicas bem concatenadas com um debate ético robusto na esfera pública, para que as pessoas entendam o que é inteligência artificial, entendam os efeitos dela e possam propor regulações jurídicas condizentes com essas discussões, inclusive éticas também. E aí, volta e meia, primeiro me perguntam o que é ética, né? Porque tem questões culturais aí. Tem países em que os estudantes nas escolas não estudam tanto ética assim, né? E a segunda pergunta, que é a mais interessante, é que tipo de ética a gente vai levar para a regulação de inteligência artificial? E quem gosta do tema de filosofia e de ética sabe que não existe só uma corrente ética, existem várias. E um clash clássico é, por exemplo, o clash entre deontologia e utilitarismo, né? A deontologia que enxerga o ser humano como um fim em si mesmo, de uma matriz mais kantiana, mas que já teve muito desenvolvimento, né? Muitos filósofos neocantianos se basearam nessa visão deontológica para poder tecer as suas teses nas mais diferentes vertentes. Mas é a deontologia que está por trás dos nossos direitos humanos, principalmente, né? E a deontologia faz uma contraposição a uma outra corrente chamada corrente do utilitarismo, que tenta observar o bem-estar geral de uma sociedade, não só do ponto de vista individual. Existem outras correntes ainda, além da deontologia, do utilitarismo, como a ética da virtude aristotélica. Então, são várias possíveis. E eu vou explicar no final da minha apresentação que eu me filio mais à corrente deontológica. Por quê? Porque se a gente tem algum consenso internacional no mundo, é sobre direitos humanos. Vários países assinaram a Carta Universal de Direitos Humanos, que é de matriz deontológica, nos princípios e valores principalmente. Então, é essa ótica que eu acho que a gente tem que levar como tubulação, como guideline também para a regulação jurídica. Então, não é uma questão simples a gente pensar que ética levar, mas é uma questão extremamente estratégica. Tem um livro que eu gosto muito, que é o AI Superpowers, do ex-presidente do Google na China, o Kai-Fu Lee, que fala
como a China e os Estados Unidos têm pensado estrategicamente sobre AI em uma lógica de the winner takes it all. O país que conseguir sair mais na frente em inteligência artificial vai se beneficiar muito desse desenvolvimento. E por isso que na Europa os estados também estão tendo essa preocupação para não ficarem atrás, né? Como é que eles podem realmente desenvolver inovação com AI de uma forma tão interessante, com desdobramentos, né, tão ricos quanto o que está acontecendo na China e no Silicon Valley. Então, trata-se de uma corrida global, extremamente estratégica, que toca desenvolvimento econômico, que toca regulações super importantes, como regulação de dados, né? Aqui na Europa a gente fala muito sobre GDPR, o General Data Protection Regulation, que vai ser um dos pilares para a inteligência artificial também, porque AI precisa de dado para se desenvolver. Então, o GDPR ele é um dos pilares que acaba sendo tocado por isso. E tem esse artigo de um colega meu da Humboldt, que é o Christian Katzenbach, que fala dessa corrida global, como vários países já estão atentos a isso e desenvolvendo suas próprias estratégias. Para vocês terem uma ideia, e é por isso que eu trago esse slide, existem hoje mais de 366 países que fizeram planos estratégicos nacionais para a inteligência artificial. Uns melhores, outros piores, né? E lembrando que, além do fato de vários países terem escrito planos estratégicos nacionais para se desenvolverem economicamente nessa área, para tentarem proteger alguns direitos nessa área, a gente tem um outro clash, que é entre países do norte global, que tem mais recursos econômicos e de pessoal, versus países do sul global, que não vão ter tantos recursos assim para enfrentar o tema da inteligência artificial de uma forma mais holística, né? Como outros países do norte global estão fazendo com os recursos adequados. Essas questões estratégicas estão sendo endereçadas em algumas frentes. E aqui a gente tem a complementação do lado jurídico com o lado ético. A primeira grande questão que está sendo endereçada é o problema do desemprego. Então, eu falei que eu não gosto de uma visão de rivalidade, AI versus seres humanos, porém, a gente também tem que ter um olhar estratégico sobre isso. Se 90% da minha função, da minha profissão é repetitiva ou previsível, ela será substituída por inteligência artificial. Se esse for o meu caso, eu serei substituído por um software em mais tempo, menos tempo. Então, eu tenho que buscar me requalificar, me recapacitar para o mercado de trabalho do futuro, que está chegando aí justamente para eu não ser substituído. E essa não é uma tarefa só individual. Essa também tem que ser uma tarefa do Estado, dos governos nacionais, de ajudarem a recapacitar as pessoas para esse cenário disruptivo da inteligência artificial. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é como reduzir a desigualdade, porque esse avanço da inteligência artificial vai criar um gap forte de riqueza entre as nações, né? Então, como reduzir esses gaps de desigualdade social, econômica, tecnológica, advindos do cenário da inteligência artificial? Terceiro tópico, como a gente estuda e regula essa interação entre seres humanos e máquinas, né? Porque nessa relação simbiótica, o nosso comportamento também está sendo alterado por conta dessa interação. Como evitar erros de inteligência artificial, como evitar preconceitos, discriminações de AI, como tornar a AI mais segura, mais confiável, como evitar consequências não intencionais dos robôs, como nos preparar para o momento da singularidade, momento em que as máquinas podem ou não, né, dependendo do que cada pessoa acredita, chegar no momento de consciência maquinal. E, por fim, que direitos a gente vai levar aos robôs, né? Certamente os robôs não serão merecedores de todos os direitos, mas talvez a gente possa pensar em alguns deles. Então, algumas dessas discussões estão sendo endereçadas por esses planos estratégicos nacionais globais, como a gente está vendo hoje. E essa discussão ela é super importante porque, com a Revolução Industrial,
as máquinas substituíram os seres humanos em tarefas físicas, o famoso robô no chão de fábrica, né? Um braço mecânico substituindo. E os seres humanos são formados pelo aspecto físico, mais o aspecto cognitivo. E agora, pela primeira vez na humanidade, as máquinas vão poder complementar essas duas funções, as funções físicas com as funções cognitivas. E é por isso que a gente tem que pensar que características vão sobrar para os seres humanos a partir daí. Uma terceira falsa dicotomia é aquela que coloca esses planos estratégicos nacionais que eu estou mencionando versus os guidelines éticos. Alguns planos estratégicos nacionais no mundo não estão endereçando a parte ética. E, como eu disse anteriormente, é a parte ética que deve nortear também a estratégia e a regulação jurídica. A gente tem vários guidelines éticos hoje, como princípios de Asilomar, o Ethically Aligned Design da IEEE, que é uma entidade super conceituada, mais recentemente na Europa, o Ethics Guidelines for Trustworthy AI. E se a gente fizer um corte horizontal nesses vários guidelines, vocês vão observar esses princípios aqui. Fairness, Reliability, Security, Privacy and Data Protection, Inclusiveness, Transparency e Accountability. Então, são bons princípios para a gente começar a pensar quais as bases adequadas para o desenvolvimento da inteligência artificial. E é importante ainda a gente pensar que quanto mais a gente estuda ética de máquinas, quanto mais a gente estuda inteligência artificial, mais a gente está estudando o ser humano, mais a gente está entendendo de ética humana também, né? E além de entender mais o próprio ser humano, a gente percebe que antes da gente levar direitos a robôs inteligentes, a gente tem que pensar em seres não humanos, mas seres sencientes também, como muitos animais. E como o direito está atrasado nesse tipo de regulação e nesse avanço ético, na ética animal. Não tem como a gente pensar em regulação, direitos robóticos, sem entender esse meio do caminho da ética animal que já vem sendo discutida há muitas décadas pela filosofia, né? Só agora o direito está começando a regular isso, animais como sujeitos de direitos, como aconteceu recentemente na Espanha, no Brasil e vários outros países, onde os animais ainda eram considerados bens semoventes, réis, coisa. Né? Olha que atraso do direito, que tem uma camisa de força conservadora que não consegue avançar junto com essa compreensão filosófica que até se liga à tecnologia também. Né? Então, eu falo da ética animal para dizer que seres sencientes e autoconscientes, como sujeitos de direitos, é a parte mais fácil. Porque quem tem um animal em casa sabe que um animal ele não se assemelha a um copo de vidro, né? Que se quebrar no chão não tem tanto problema assim, mas se a gente pisar e explodir um gato persa, a gente certamente vai criar uma empatia muito maior do que uma outra coisa, como um copo de vidro. Né? Então vejam como o direito está atrasado nisso. Essa é a parte mais fácil, porque a gente transfere afeto e empatia mais fácil para seres sencientes. Mas a minha proposta é que a gente saia dessa visão mais conservadora, inclusive com amarras iluministas do século XVIII, que é como a gente tem no direito hoje, passando pela ética animal, que está atrasada e deveria ter sido resolvida há décadas já, até chegar finalmente à regulação de robôs, a regulação mais arejada de inteligência artificial. E percebam que isso vai exigir necessariamente uma quebra de paradigma ontológico sobre o estudo do ser e epistemológico também, né? Que é a maneira como a gente faz ciência, estuda um determinado fenômeno com métodos. Existem razões tanto patrimoniais quanto morais para isso. Tem arte sendo produzida por inteligência artificial, tem música sendo produzida por inteligência artificial sem que seja concedido determinado crédito. Então, o convite é para que a gente quebre essa ideia de artificialidade também, já que a AI foi pensada na década de 50 para emular o pensamento lógico-racional humano, mas vai ser melhor do que algumas características humanas. Vai ultrapassar a inteligência humana em vários aspectos. Então, essa visão da década de 50 está defasada, né? Não é artificial só porque emula o pensamento lógico-racional humano. Agora a gente quer criar algoritmos empáticos,
robôs capazes de sentir emoção, se isso for possível, máquinas morais, né? Então, melhor chamar de inteligência computacional e não artificial, para desatrelar um pouco da inteligência humana. Será simplesmente uma inteligência diferente da nossa e melhor do que a nossa em vários aspectos. Existe um conceito interessante de AI fraca ou weak AI, que se contrapõe ao conceito de AI forte, strong AI ou general artificial intelligence. Hoje, só o que a gente tem é uma AI fraca. A inteligência artificial já está entre nós, mas nós não temos uma AI forte ainda. Só uma AI fraca que é pensada como uma AI pré-programada para desenvolver tarefas específicas. Já uma AI forte é aquela que se adaptaria a qualquer situação tão bem quanto um ser humano. Então a gente não tem isso ainda, mas estamos a pleno vapor. Tem várias empresas dedicadas à criação de singularidade robótica, ao desenvolvimento de uma General Artificial Intelligence. Essa é a preocupação do Nick Bostrom, que escreveu esse livro, que eu recomendo, que é muito bom, Super Intelligence, e tantos outros. Né? A preocupação também do Bill Gates, do Elon Musk e vários outros. Estamos lidando com algoritmos altamente complexos a partir de agora, usando machine learning, deep learning, redes neurais, com maior autonomia ano a ano e com menos previsibilidade. Vai ficar a pergunta para o direito de quem vai ser o responsável caso um robô com relativa autonomia gere um dano. Imagine a dificuldade do direito de pensar na responsabilidade no caso de máquinas treinadas não só pelo programador da empresa, mas máquinas treinadas pelos próprios usuários, né? Como esse caso aqui de uma empresa que falou que queria dar habilidade para o consumidor de desenvolver a personalidade que ele quisesse para o robô. Ou pior ainda, máquinas criadas e treinadas por outras máquinas, que foi o caso do Google recentemente, que falou que agora não são mais os programadores que estão treinando as AIs. O programador dá um input inicial, mas a AI está sendo criada e treinada por outras AIs ou até por ela própria, né? Sozinha. E vocês podem estar pensando que é tarefa do programador prever esses danos, reduzir esses danos, e é verdade. Mas tem alguns efeitos que são absolutamente previsíveis para o designer, para o programador, porque estamos criando a partir de agora máquinas imprevisíveis by design pela primeira vez na humanidade. E isso que leva a questões profundas de responsabilidade, porque provavelmente, caso um dano aconteça com um robô inteligente nas próximas décadas, vai faltar um nexo causal entre o dano, o ser humano e um ser humano ou uma empresa. Porque durante a fase de projeto, o programador dá inputs iniciais, mas o robô inteligente vai ser um somatório de ações. O dano que vier a ser produzido pode ser efeito do input de programação, pode ser um efeito do input do usuário, do consumidor, ou pode ser um input da relativa autonomia da própria máquina, da própria inteligência artificial, que é o que eu chamo de the many hands problem. Quem vai ser responsável caso o dano seja uma derivação de várias ações? Será que seria justo responsabilizar só o designer ou só a empresa? Então, a gente tem que levar em consideração tudo que estava na esfera de controle de cada um desses agentes. O que estava na esfera de controle e influência do designer, do consumidor, do usuário e também da autonomia robótica. E é por isso que a gente precisa de novas lentes ontológicas e epistemológicas, porque hoje o direito não responde bem a esses desafios. O direito ainda não enxerga bem agência e moralidade de coisas, de artefatos não humanos. Então, será que o próprio robô deveria ser responsável? Essa é uma discussão que está hoje colocada como uma tendência global, se os robôs deveriam ter direitos, deveres e responsabilidades legais, e é o que a Europa também está pensando, na possibilidade de criar uma personalidade eletrônica. Essa foi uma orientação do Parlamento Europeu em 2017, tentando pensar nisso, né? Num novo desenho de personalidade para robôs inteligentes, que já viriam com um seguro obrigatório embutido, com um fundo de compensação embutido, para responder em casos em que o dano não vai ter esse nexo causal tão claro, mas que vai ser passível de reparação. A Europa está dividida hoje em relação a essa matéria, tem
excelentes experts que estão a favor da criação da personalidade eletrônica, tem outros que acham que ainda não é o momento. Então, o Rule of Law vai precisar se adaptar a todas essas questões, porque nós hoje somos tecnorregulados pelas tecnologias, nós hoje temos o nosso comportamento sendo moldado em interação com essas inteligências artificiais. Então, a gente precisa tentar garantir valores, não só através de legislações, regulações próprias, mas aqui eu faço um complemento e um convite também, para que a gente consiga garantir valores também na fase de design. A gente está acostumado a falar de privacy by design na área de privacidade, mas eu aqui vou além, pensando num velho sensitive design que é composto não só de privacy by design, mas também de segurança by design e até ética by design. E esse tema está sendo cada vez mais desenvolvido, debatido pelos experts, dos quais eu me filio também. E os valores que a gente deve levar, e aqui eu vou encaminhando para o final da minha apresentação, para terminar em tempo aqui, os valores que a gente deve levar são valores orientados por direitos humanos, porque esse é o único consenso internacional que a gente tem, inclusive de matriz deontológica. Esses são alguns dos princípios da Microsoft para orientar a inteligência artificial. Então, fairness, reliability and safety, privacy and security, inclusiveness, transparency e accountability, tentando colocar isso by design, desde o momento de inicialização dos produtos e serviços que tenham inteligência artificial. Tudo isso que eu estou falando vai exigir uma aproximação necessária da sociedade com o trabalho dos engenheiros, dos cientistas da computação, dos programadores. E a gente ainda está tentando criar essa ponte entre a sociedade e juristas e o pessoal técnico. E vai ser cada vez mais necessária essa aproximação e a criação dessa ponte. E termino minha fala aqui com um pensamento do Luciano Floridi, que é um jusfilósofo italiano que eu gosto muito, que hoje está na Universidade de Oxford, que diz que o maior desafio que a gente tem hoje não é mais a inovação tecnológica. A inovação tecnológica já está avançando a passos largos. O maior desafio que a gente tem hoje é a governança do digital. E a governança do digital depende de vários pilares. Depende do pilar da proteção de dados, depende do pilar da ética e da adequada regulação jurídica também. Então, termino a minha fala com esse pensamento do Luciano Floridi. Agradeço. Faço convite se vocês quiserem seguir nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, etc. E deixo o convite para vocês lerem a trilogia também de Cultura Digital. Agradeço mais uma vez o convite e sigo aqui para o debate. Obrigado. Professor, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer enorme ouvi-lo, né? Enfim, sempre muito interessante, principalmente trazendo aqui algumas novidades, né? Principalmente do ambiente europeu. A gente que está com mais de 200 pessoas nos assistindo de 11 países, então é sempre muito interessante você trazer não só, né, alguns temas do Brasil, né, mas também da Europa. Eu separei duas perguntas que eu vou fazer ao final, vou dar a palavra agora para o Manuel Levy, mas principalmente, Magrani, desse grande tema, que é o Data Ethics, né, ou seja, os conflitos éticos envolvendo eu também me filio, né, à inteligência computacional ao invés de inteligência artificial. Né? Mas tem dois aspectos interessantes que eu separei para a gente debater aqui ao final. Vou dar a palavra agora, também estou ansioso para ouvir o Manuel Levy, hoje, né, uma grande referência, e principalmente, né, Magrani, a gente trouxe o Eduardo aqui, o Manuel, para justamente trazer esse contraponto, ele que é cientista de dados, né? E claro, Eduardo, muito preocupado e, de certa forma, em que rumos estamos, né? Diante do que eu chamaria de um fetichismo regulatório. Você falou um pouco do GDPR, né? Enfim, até que ponto, né, a regulação demais mata o paciente, ou seja, um ambiente altamente regulado é visto, né, como oposto ao ambiente de inovação. Será, né, uma indagação, a Dora que já vai entrar e vai também participar aqui do nosso painel, Dora Kaufmann, professora. Mas, Manuel, sem maiores delongas, por favor, meu caro, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Antes de mais, obrigado pelo convite à Breve Advogados, por falar um bocadinho dos desafios que as empresas estão a enfrentar com a inteligência artificial. Queria agradecer também ao Eduardo pela apresentação dele. Eu concordo muito com o primeiro caso, a primeira dicotomia que foi apresentada, de
inteligência artificial contra os humanos. Nós também não vemos isso assim. Nós vemos a inteligência artificial como algo que é capaz de alavancar o esforço humano. Ou seja, nós tentamos fazer com que a inteligência artificial reduza o esforço do ser humano em tarefas que são automatizadas, a maior parte das vezes repetitivas, previsíveis, como foi dito, e então o ser humano poder-se focar em tarefas que são de mais alta qualidade, como tarefas criativas e outro tipo de tarefas. Começando aqui um bocadinho pela minha apresentação, então uma breve introdução sobre mim. O meu nome é Manuel Vio, já faço inteligência artificial desde 2013. Comecei com laboratórios de investigação, depois mais tarde estive a trabalhar para o MIT em Singapura. Finalmente, não finalmente, mas a seguir juntei-me a um fundo de investimento chamado Entrepreneur First, onde estive a trabalhar também com inteligência artificial, já em Londres. No ano seguinte continuei a trabalhar com empresas de inteligência artificial, não só de inteligência artificial, mas a ajudar essas empresas a aplicar inteligência artificial e análise de dados. E finalmente sou um dos fundadores da Enlightenment AI, em conjunto com o meu sócio Miguel Cabrita, em que ajudamos empresas como a Carlsberg, o BPI ou a EDP na aplicação de inteligência artificial, na identificação das oportunidades que existem para a sua aplicação. Esta é uma verdade que a maior parte das pessoas, se calhar, que é desconhecida para a maior parte das pessoas. A maior parte dos projetos de inteligência artificial, na verdade, falham. Portanto, é estimado que 7 em 10 executivos dizem que as suas iniciativas, os seus investimentos em inteligência artificial não conseguiram atingir os impactos estimados. 85% dos projetos costumam falhar, portanto é uma percentagem muito, muito alta, para não falar no risco que há na aplicação da inteligência artificial, tanto do ponto de vista de privacidade de dados, estarmos a construir modelos que têm, por exemplo, biases errados a partir dos dados que lhes foram alimentados, mas também outros riscos que podemos explorar mais tarde. Nós começámos a tentar perceber há um tempo atrás porque é que a maior parte das empresas então tem problemas a aplicar a inteligência artificial. Houve uma série de empresas que vieram ter connosco, depois de já terem feito alguns esforços do seu lado, e que falharam na sua aplicação, e então vieram-nos pedir um bocadinho de ajuda, e nós fomos tentar perceber porque é que a empresa efetivamente falhou nestas iniciativas. E então fizemos uma lista de algumas razões. Esta lista que vocês podem ver aqui no slide não é compreensível, não é total, portanto não estão aqui todos os exemplos, mas são aqueles exemplos que nós consideramos os mais comuns. Portanto, a empresa não ser capaz de medir os seus objetivos, não estar a medir os seus indicadores para ser capaz de perceber exatamente o que é que está a acontecer, e muitas vezes acontecer, por exemplo, as pessoas não compreenderem o que é que a inteligência artificial é, o que é que pode fazer por elas, e por isso também reforçar um bocado aquele medo que algumas pessoas têm, do género, a inteligência artificial que me vão trazer vai-me substituir, não me vai alavancar no trabalho que eu faço. Nós, de seguida, o que tentámos fazer foi agrupar estes problemas em 3 grupos. Neste caso temos aqui o FOR, que é o Foundation, o Observation e o Resilience. Portanto, no Foundation é focar muito na parte básica que as empresas precisam ter para serem capazes de aplicar a inteligência artificial, e depois o Observation e o Resilience são problemas que são de mais alta qualidade que virão provavelmente a seguir. Portanto, nós também tentámos identificar quais é que eram os tipos de oportunidades em que essas empresas estavam focadas, e também conseguimos agrupá-las aqui em principais 2 tipos, que nós chamamos o Competence e o Expansion. Isto levou-nos à criação de uma metodologia que nós chamamos a FORCE, que é Foundation, Observation, Resilience, Competence and Expansion. Começando pelo Foundation, o que nós percebemos é que havia muitas empresas que queriam aplicar a inteligência artificial, mas, no entanto, essas empresas ainda não eram data-driven nas suas partes mais básicas, ou seja, a sua estratégia de dados ainda não tinha sido convertida em algo mensurável. Os stakeholders envolvidos, portanto, as pessoas que trabalham na empresa, parceiros, etc., ainda não tinham um conhecimento sobre como é que a inteligência artificial os poderia ajudar. A empresa também não tem um conhecimento total sobre o tipo de dados que tem, assim como é que esses dados podem ser usados, como é que podem ser consumidos, de onde é que vêm, e finalmente às vezes as empresas não têm a infraestrutura necessária para fazer o deployment dos modelos de inteligência artificial que são desenvolvidos. Outro problema que nós encontramos muitas vezes são as empresas tentarem passar logo para a parte da inteligência artificial sem antes terem esta parte da observação controlada. Portanto, nós aqui estamos mais focados na parte das empresas já terem dados e ainda não os avaliarem, ainda não perceberem exatamente que dados é que têm.
não conseguirem extrair a informação deles, ou seja, muitas destas empresas já têm dados que vão recolhendo ao longo dos anos, no entanto, não sabem exatamente não sabem exatamente que informação é que lá está. E finalmente uma parte também relacionada com a monitorização, que é as empresas terem alertas e anomalias que sejam capazes de ser notificados quando eles se acontecem. E finalmente temos a parte da resiliência. O que nós sentimos é que muitas vezes as empresas estão a fazer agora um investimento muito grande na parte da implementação e da integração da inteligência artificial nas suas operações, e muitas vezes o que acontece é que essas empresas criam uma dependência demasiado grande em inteligência artificial, o que não é a coisa mais segura. Para vos dar um exemplo, temos imensas empresas que tinham muitos modelos construídos com base em dados dos anos anteriores, e agora com a questão do corona, muitos desses dados já não são válidos ainda, mas já não são úteis para prever quais é que vão ser os próximos comportamentos. Isto aconteceu muito com empresas que tentam prever o comportamento, por exemplo, do consumo dos seus clientes, já que o consumo mudou tanto com esta pandemia. Nós defendemos também uma questão que se chama Chaos Engineering, que é basicamente nós expormos o nosso sistema a stresses controlados, stresses que sejam provocados por nós, de forma a testar se o sistema realmente é capaz de resistir a ataques ou se tem algum erro que não tenha sido detectado, que é muito importante, nós consideramos para a parte de segurança. Portanto, nós defendemos que uma empresa deve tentar atacar ela mesma da parte de segurança para tentar identificar que vulnerabilidades é que poderá ter, finalmente protegendo a parte da privacidade. A parte da privacidade, eu gostava de sublinhar aqui, eu gosto muito da ideia do privacy by design, principalmente quando ela inclui nós conseguirmos encriptar os dados dos nossos clientes, isto porque mesmo caso a nossa empresa seja exposta, vulnerável, e nenhuma empresa é completamente, como é que eu dizer, não está exposta a este risco, todas as empresas têm este risco. Então aí nós sabemos que caso os dados dos nossos clientes ou dos nossos parceiros ou outro tipo de dados que nós tenhamos que sejam privados sejam expostos, esses dados são encriptados com chaves que apenas essas pessoas têm, a empresa não tem, e por isso estão protegidos. Tendo estes três tópicos cobridos, portanto, a Foundation, a Observation e Resilience, nós finalmente podemos mover para a parte, ou podemos passar para a parte de explorar oportunidades, em que nós aí percebemos que havia dois principais grupos de oportunidades em que as empresas estavam focadas. Um dos grupos é a competência, que passa por tentar identificar quais é que são, neste momento, as constraints, portanto, os obstáculos que estão a prevenir a empresa de se tornar mais sustentável ou de crescer, tentar identificar as suas ineficiências e a seguir tentar, através da automação ou algoritmos de otimização, reduzir essas ineficiências até que aquilo que era o foco deixe de ser um obstáculo. E finalmente temos a parte da expansão, que é uma parte que é muito falada, principalmente quando se fala na parte de privacidade dos dados, porque geralmente é muito focada na parte do marketing. Portanto, temos aqui a parte do Customer Acquisition, portanto, na aquisição dos clientes, na retenção e no crescimento desses clientes. Também a parte do Dynamic Pricing, ou seja, dos preços dinâmicos, que é muito utilizado pelas airlines. E finalmente, uma coisa que agora também é muito falada, que é Data as Income Generating Asset, portanto, ter os dados como algo que traz dinheiro para a empresa. Não necessariamente, e especialmente não dados privados, obviamente. Portanto, muito resumidamente, quando me perguntam porquê que a maior parte das empresas falham na aplicação da inteligência artificial, o que eu digo é que essas empresas não têm ou falta-lhes uma estratégia de dados que lhes permita identificar as oportunidades e os desafios em que se devem focar e que garanta que têm a infraestrutura e o alinhamento necessário da organização para que isso seja feito com sucesso. Pronto, o meu nome, como já disse, Manuel Levi. Quem quiser contactar tem aqui os meus contactos e obrigado. Manuel, obrigado, gostei bastante. Assim como o Eduardo, você trouxe também a importância do Privacy by Design, né? Enfim, talvez um dos temas mais discutidos, né? Da Anne Cavoukian, né? Da canadense. Então, eu agradeço, voltarei com algumas também, algumas provocações, né? No meu papel aqui é muito simples, é de mediador, mas eu vou tentar provocá-los, assim como o professor Eduardo, Manuel, e também dar as boas-vindas à professora Dora. Muito obrigado, professora Dora. É um prazer enorme recebê-la, professora da PUC de São Paulo, no Brasil, né? Pós-doutora pela COP da UFRJ, também pela PUC de São Paulo, pós-doutorando em filosofia, com diversas publicações
na área de inteligência artificial, dos conflitos éticos que o Eduardo Magrani trouxe aqui. Professora Dora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Será um prazer ouvi-la. Bom dia a todos. Teve um pequeno problema, eu pensei que eram as 11 horas do Brasil. Eu também me confundo muito. Tá. Então, a primeira observação são dois dados que eu acho importantes, né? No que a gente hoje está chamando de capitalismo de dado, economia de dado. Nós temos os modelos de negócio, eles trazem a noção de eficiência para a vida privada, porque eles correlacionam sociabilidade e eficiência econômica, né? Então, na medida que quanto mais intensa é a relação entre as pessoas, que seria a sociabilidade, mais dados são produzidos e como os modelos de negócio do capitalismo de dados, que a minha expectativa, a minha aposta é que tende a ser o modelo econômico que vai predominar no século XXI, maior é a eficiência, né? Então, é uma relação nova, digamos assim, entre a relação da sociabilidade e a eficiência econômica. O segundo ponto que eu queria ressaltar é que os dados, como os dados pessoais estão no core business das empresas, né, desses modelos de negócio, a ética passou a ser uma variável intrínseca e estratégica, não mais uma externalidade. Então, a ética sempre esteve presente no mundo do negócio, evidente, mas era tratada de uma outra forma. No desenvolvimento do produto, no desenvolvimento dos serviços, a ética estava presente, claro, porque você tinha alguns concerns a serem observados, mas não da maneira como está acontecendo hoje. Na medida que os dados pessoais são fundamentais nesses modelos de negócio, a ética de como lidar com esses dados ela está exatamente intrínseca a qualquer estratégia, ao desenvolvimento do produto em si. Então, essa era a primeira observação, primeiras duas observações. Bom, é crítico incorporar princípios éticos aos modelos. Acho que todos estamos de acordo. O que não é simples, né? Pela dificuldade de delimitar territórios, porque a globalização, né? As grandes plataformas são globais e mesmo é difícil você delimitar os territórios. E cada país tem as suas regras, né? Tem os seus princípios éticos que estão sendo implementados, então é difícil a questão de delimitar o território. O segundo é pelo processo relativamente moroso dos sistemas jurídicos, principalmente os baseados em civil law, né? Então, até vocês são os advogados, conhecem melhor do que eu os processos jurídicos, mas até as leis, as regulamentações serem implementadas, serem desenvolvidas, serem implementadas, a aceleração da transformação desses negócios, desses modelos de negócios, ela não consegue acompanhar, ou é difícil de acompanhar. A outra questão é pelas limitações técnicas do próprio modelo, que hoje é o Deep Learning, que é o que está sendo hoje, o que é a implementação da tecnologia de inteligência artificial. O que está prevalecendo hoje são os modelos, a técnica de Deep Learning, e que ela tem uma série que eu vou voltar já, ela tem uma série de limitações intrínsecas, né? Então, tem outras questões, mas esses três me parecem talvez alguns dos principais limitadores da tentativa, da necessidade de implementar os princípios éticos aos modelos. Então, nós temos hoje um grande desafio, né? É como converter esses princípios éticos gerais, que permeiam vários dos documentos, inclusive de um esforço na Europa, que todos estamos acompanhando, em ética by design, né? E em regulamentação. Ética by design, que seja no desenvolvimento, na partida dos modelos, na partida da tecnologia, sejam contemplados, e a regulamentação posterior. Então, acho que são esses dois grandes desafios, né? Aspectos a considerar. Primeiro, a IA permeia, como eu já falei, acabei de falar, ela permeia a maior parte das implementações, essa técnica, ela tem limitações intrínsecas, né? Então, a questão do viés, e
que eu destacaria, e a questão da opacidade. Então, qualquer regulamentação tem que contemplar esses dois fatores, né? Tem vários debates que eu tenho acompanhado atualmente e que se colocam contra, exigem, digamos assim, a explicabilidade do sistema. Só que essa explicabilidade tem algumas ações, algumas iniciativas que podem ser tomadas no sentido de reduzir a não explicabilidade, a opacidade, mas não tem como eliminar, né? É uma variável intrínseca ao próprio modelo. Hoje, né, não tem como você explicar absolutamente todas as etapas do desenvolvimento, da busca do resultado por esses modelos, né? As correlações que os algoritmos estabelecem a partir dos dados, elas não são absolutamente transparentes. E outra é a questão do viés, que estamos todos a par, que tem a ver com a base de dados, né? E aí tem várias medidas que podem ser tomadas e que estão sendo tomadas para minimizar o viés, mas o viés também é um fato, né? Que ou está embutido dentro da base de dados e, bom, o que são os dados, né? Se a gente pensar os dados como reflexo do funcionamento da sociedade, os preconceitos, os viés estão inseridos nesses dados. Os processos de resultados são dinâmicos, né? Então, é uma outra questão, aspecto a considerar. Não resolve você fiscalizar o modelo na partida, né? Então, à medida que novos dados vão entrando nos modelos, eles vão se modificando. Então, um desafio é como determinar a frequência das revisões periódicas, né? Em que momento, digamos, que foi estabelecida uma regulamentação e precisa de fiscalização, em que momento vamos rever o modelo, né? Ele é dinâmico, ele é contínua, a modificação do modelo é contínua, né? Então, ele vai se modificando, como eu falei. Bom, o desenvolvimento de modelos com base em IA é descentralizado, né? Então, teve uma época que eu estava tentando fazer uma analogia com a indústria farmacêutica, né? Então, pensando, bom, indústria farmacêutica, quando você lança um novo produto, um novo remédio no mercado, disponibiliza para o consumidor, você passa por uma série de etapas muito rígidas até o produto, o novo medicamento ser aprovado. Mas essa analogia pode ser feita, mas ela tem um complicador, porque quando a gente pensa na indústria farmacêutica, por exemplo, nós temos hoje, na verdade, é centralizado, né? Temos algumas poucas produtoras de remédios, né? Quando a gente pensa na inteligência artificial, a produção dela é descentralizada, né? Claro que nós temos as big techs, mas elas não têm o domínio de toda a tecnologia de inteligência artificial que está sendo produzida. Muito pelo contrário, né? Elas constantemente elas adquirem novas startups, exatamente porque a produção de modelos de tecnologia de IA é descentralizada. Então, isso também é um dificultador, né? Eu estou levantando algumas dificuldades, né? Então, uma das também que eu queria ressaltar é que é mandatório equipes multidisciplinares. Eu sou muito a favor, eu defendo a ética by design, né? Eu acho que é o momento certo, é o momento correto, é o momento indicado para tratar da ética nessas tecnologias de IA. Eu acho que após o modelo, a nova tecnologia está no mercado, é mais difícil de você tratar das questões éticas, né? Então, para isso, você tem que ter equipes multidisciplinares. Então, os pesquisadores, engenheiros e empreendedores responsáveis pelo design, desenvolvimento, marketing e comercialização de sistemas de IA têm papel estratégico na construção do futuro da sociedade, né? Então, os centros de tecnologia que formam esses profissionais, eles precisam incorporar o ensino de ética, né? Então, eles têm que oferecer recursos conceituais
para esses profissionais ou futuros profissionais enfrentarem essas questões como privacidade e discriminação. Mas isso não basta, né? Tem algumas universidades sensíveis, alguns centros de ensino que estão sensíveis a essa questão, que estão, por exemplo, oferecendo como resposta a essa necessidade, introduzir, por exemplo, uma disciplina de ética. Na minha visão, isso não resolve, né? É mais complexo, né? Eu acho que não dá para separar. Nós estamos numa situação, nós temos das importâncias hoje é superar esse modelo de ensino típico da economia industrial, da segmentação, da departamentalização, né, que continua prevalecendo nas nossas universidades, nos nossos centros de ensino. Então, a ética, essas discussões sobre os impactos sociais têm que estar incorporado nas disciplinas de tecnologia e não como alguma coisa à parte. Vou ter uma disciplina de ética. Não, no próprio ensino da tecnologia, né? E, por outro lado, é também crucial que os profissionais de humanas e sociais entendam a lógica e o funcionamento. Claro que não vão ser desenvolvedores da tecnologia, mas que compreendam os fundamentos e a lógica desses modelos, para eles poderem ter uma interação que faça sentido, né? Senão, nós das humanas vamos estar falando de questões pertinentes, mas que não são exequíveis no estágio de desenvolvimento da inteligência artificial hoje, né? Então, na minha visão, não sei se alguns de vocês conhecem, se quem está nos ouvindo conhece, mas o guidebook do Google, na minha visão, do que eu já vi que tá sendo proposto, é o que mais se aproxima da ética by design, né? É um guidebook que foi proposto, foi finalizado o ano passado, em 2019, está sendo, inclusive, incorporado por outras empresas e até pela ONU. Ele tem essas seis eixos, né? E eu gostaria de destacar alguns conceitos importantes. Primeiro, eles associam a questão da explicabilidade com a confiança, né? Então, a importância de explicar os modelos, de conseguir que o usuário entenda o funcionamento básico desses modelos, porque quanto mais ele compreender, maior será a confiança naqueles produtos que têm no seu fundamento a inteligência artificial. A visualização, também como uma relação direta com o entendimento do usuário, né? Então, é um outro desafio, como é que você constrói a visualização dos resultados dos modelos. Tem que ser uma visualização que o usuário consiga entender, né? Então, hoje temos vários problemas, vários desafios na requalificação dos profissionais, que sejam capazes, assim, até em questões básicas, como, por exemplo, tecnologia embarcada em caminhão, né? Então, a chamada telemetria. Então, a telemetria ela tem formas de você visualizar os resultados que, por exemplo, os motoristas, assim, a maior parte dos motoristas não conseguem entender, não conseguem visualizar. Então, nas grandes empresas de transporte hoje, existe uma função que é o mediador. Ele media, ele explica, ele traduz a visualização dada pelo sistema e traduz para o motorista, né? Quando o motorista precisa ser requalificado para entender diretamente e conseguir interagir com a tecnologia, com a forma como a tecnologia apresenta os resultados. Bom, outra experimentação relacionada aos benefícios, né? Então, a importância de quem é usuário dessa tecnologia experimentar essa tecnologia. Quanto mais ele experimentar e for interagindo, a interação for amadurecendo, ele vai compreender e vai se beneficiar cada vez mais. Automatização de tarefas diferente de aumento da capacidade humana,
Então, o guia define quais são, o que seriam, o que seria adequado, que tarefas seriam adequadas para ser automatizadas, que então deverão ser automatizadas, e, por outro lado, a atuação dessas tecnologias, desses modelos, com a função de aumentar a capacidade humana. É o que eu chamo a parceria com a inteligência especializada, né? Então, eu sempre chamo a atenção que hoje, por conta de todas as restrições ainda desses modelos, dos modelos principalmente de machine learning, de deep learning, o resultado não pode ser considerado como soberano, né? Ele é um dos indicadores para um ser humano especializado tomar uma decisão. E a última questão ressaltada nesse guia é a função de recompensa, né? O falso positivo e o falso negativo. Então, mesmo em situações muito... quando, por exemplo, a gente faz uma pesquisa no Google e nós continuamos mudando a forma como a gente está fazendo a consulta, isso significa que a gente não ficou satisfeito com a resposta. Então, dessa maneira, nós estamos dando inputs para o sistema de que ele precisa se aperfeiçoar, que ele precisa se modificar. Nós queremos outra forma, outra resposta. E aí, nessa interação, a gente vai ensinando ao sistema. Então, esse guia, para mim, assim, eu recomendo, quem não conhece, o estudo dele, porque eu acho que ele está muito completo. Isso não quer dizer que o Google hoje, né, nós tivemos agora, semana passada, o primeiro congresso de inteligência artificial da nossa universidade, e trouxemos alguns palestrantes, e um deles foi a Fernanda Viegas, que é uma das duas co-líderes dessa área do Google e que foi responsável pelo desenvolvimento desse guidebook, né? Então, como eu provoquei positivamente e, de fato, ela confirmou, isso é todo um processo de implementação, de mudar a cultura interna, de fazer com que os desenvolvedores e os designers que representam o usuário nesse desenvolvimento consigam ir absorvendo as indicações desse guia. Mas, do ponto de vista, se a gente pensar o guia em si, né, que a implementação é um desafio à parte, é um desafio que demanda um processo, não é nada de imediato, mas a concepção do guia me parece o mais interessante, o mais próximo da ideia de ética by design. Bom, estou seguro que todos vocês acompanham, né, a Comissão Especial do Parlamento Europeu, que divulgou em 21/10 um documento. Eu acho que tem um avanço um pouco maior em relação aos documentos anteriores, que eram mais focados em princípios gerais. Então, eu destaco aqui a ética by design com requisitos para desenvolvedores, né, essa que o documento defende, usuários serem informados quando interagem com sistemas que usam IA. Isso eu acho que é complexo. Como é que o usuário vai ser informado e o que significa isso, o fato do usuário ser informado? Voltando ao meu exemplo, estou fazendo uma pesquisa numa plataforma e aí eu recebo a informação de que tem inteligência artificial. E o que isso significa? Né? Para o leigo, para o usuário leigo, isso não significa nada, mesmo que ele seja informado, né? Porque ele não entende o funcionamento dessa tecnologia. Decisão indicada por sistema já vai ser sujeita à intervenção, avaliação humana. Então, acho que, pelo meu entendimento, acho que essa recomendação está associada ao que eu tinha comentado antes, de não considerar soberanos os resultados do que indica o sistema e sempre ser um parceiro da inteligência especializada. E o último que eu destaco desse documento é a IA no ensino só ser utilizada quando tiver um certificado europeu de conformidade ética, né? Eu não sei o que está acontecendo em relação a essa questão
aí na Europa, mas aqui no Brasil, dos problemas, principalmente no ensino básico, é a adoção das plataformas que têm inteligência artificial pelos centros de ensino, pelas escolas, sem compreender os seus impactos e compreender o que significa, e sem nenhum cuidado em relação, por exemplo, aos dados dos estudantes, né, dos alunos, né? Sem conhecimento, sem consciência do que significa e simplesmente usando, porque essas plataformas elas são oferecidas pelas empresas de tecnologia, às vezes gratuitamente, e representa um upgrade para a imagem das escolas e que adotam sem nenhum cuidado, né? Então, também foi anunciado isso, que agora, no dia 2, né, vão ser lançados esses 2 atos pela Comunidade Europeia, que eu, particularmente, estou bastante curiosa para conhecer o teor desses 2 atos, que, segundo anunciado, são tentativas de regular o funcionamento da inteligência artificial. Bom, no Brasil, eu queria só mencionar um dos meus grupos de pesquisa aqui na nossa universidade, na PUC São Paulo, no departamento, no programa que eu faço parte, que é o TID, que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital, que é um programa na Faculdade de Ciência e Tecnologia, Ciências Exatas e Tecnologia, da PUC São Paulo. Nós fizemos uma busca por regulamentação no mundo. Não quer dizer que não exista. Nós não encontramos nenhum tipo de... Tem os princípios gerais, recomendações, mas nós não encontramos movimento de regulamentação de fato. O único que nós encontramos é no Brasil. Então, no Brasil, que é o sistema semelhante ao europeu de common law, de civil law, nós temos 2 projetos tramitando hoje, um na Câmara dos Deputados e outro no Senado. Todos 2 são projetos muito amadores, né? Um deles tem apenas 6 artigos, que eu acho que já indica a falta de maturidade do projeto, porque é uma questão tão complexa, 6 artigos, assim, só saber que é 6 artigos já indica que não comporta. E também nenhum deles prevê punição, né? Então, o conteúdo deles acaba sendo princípios éticos gerais, porque não tem nenhuma punição. Então, como você vai fazer uma regulamentação que não prevê uma punição? Mas eu queria mostrar que, sim, são tentativas, mas acho que são tentativas muito, muito amadoras, né? Então, no Brasil, tem também, agora, em 21 de agosto, então, recente, o Conselho Nacional de Justiça editou essa regulamentação voltada para o Poder Judiciário, né? O que está acontecendo, o Poder Judiciário hoje já está cada vez mais adotando intensamente as tecnologias de inteligência artificial porque temos um problema sério da extensão da documentação, temos uma morosidade, a justiça brasileira funciona de uma maneira muito morosa por conta da incapacidade de lidar com esse conjunto enorme de documentos, de processos. Então, de fato, a inteligência artificial é um auxiliar, né, super bem-vinda. Então, ela está sendo implementada de várias formas, desde a classificação dos projetos, antes mesmo da distribuição entre os vários juízes, bom, em vários momentos, né? Então, até os escritórios de advocacia no Brasil estão também, é o que se diz na expressão popular, correndo atrás, porque o Poder Judiciário está implementando, eu acredito que de todas as áreas no Brasil, é a área que está mais avançada na adoção desses modelos de inteligência artificial. Temos também muitas
exemplos assim bem-sucedidos na área do agronegócio, por exemplo, mas do ponto de vista de setor, acho que o setor judiciário, exatamente pelo fato dos grandes benefícios que essa tecnologia trazem para resolver, ou pelo menos para minimizar os problemas que nós temos. Então, eram esses os comentários que eu queria fazer iniciais. Então, volto aqui. Muito obrigado. É muito interessante quando você traz, né, o benchmark do Google, né, enfim, dentro do conceito de design, né, enfim, como regra, né, o design by default, né, ou muito interessante a ética by design, também o exemplo, né, das diretivas da União Europeia e também, né, o status da legislação brasileira. Muito obrigado. Nosso tempo aqui está um pouco escasso, mas vou fazer rapidamente, né, tentar fazer uma provocação aos três, né? Na verdade, para a professora Kaufmann, rapidamente, eu te pergunto, professora, embora muito difícil, para onde nós vamos? Né? O que está por vir e que, na sua opinião, né, o que nós teremos daqui para frente? Essa pergunta é aquela que vale $1 milhão, né? Aliás, 1 milhão não, $1 trilhão, né? O que está por vir. Eu não sou futurista e eu tenho muitas ressalvas em relação aos futuristas. Eu acho que a gente consegue prever algo que vai acontecer em 5, 10 anos, um pouco, porque é um universo. Eu acho que a previsão está relacionada ao que já está sendo desenvolvido do laboratório, né? Aí, para mim, essa é uma previsão que faz sentido. Por exemplo, essa questão do viés, eu acho que ela vai ter, se não uma solução assim de eliminar o viés, mas pelo menos fortemente de minimização, né? Por quê? Porque tem um esforço muito grande nos centros de pesquisa das grandes empresas de tecnologia de enfrentar essa questão, que é uma questão importante. Nós tivemos agora, em maio, né, no movimento contra o racismo nos Estados Unidos, essa questão veio à tona, todos nós acompanhamos, que causou a suspensão, pelo menos temporária, do uso dos modelos de reconhecimento facial por conta da polícia americana, principalmente os modelos da Amazon, da Microsoft e do Google. Então, acho que essa questão do viés é uma questão que deve ser enfrentada. Agora, eu acho que assim a forma, eu vejo, eu não sou advogada, né? Essa não é a minha área, mas eu vejo muito difícil, eu tenho muita ceticismo em relação à possibilidade de criar regulamentação em relação à inteligência artificial, pela dinâmica, pela maneira como ela funciona, pela aceleração das mudanças. Eu acho muito difícil ter uma regulamentação. Eu acho que é muito importante, e nisso que eu estou empenhada, é criar awareness na sociedade, né? Então, quanto mais as pessoas entenderem, né, eu acho que isso tem um tempo para se realizar, quanto mais entender o que é isso, como funciona, mais a sociedade vai conseguir reagir, né? Então, eu aprecio muito um controle pela sociedade, né? Então, a sociedade inclui a mídia, né, os veículos de comunicação, inclui as associações de cada um dos setores, inclui toda a organização da sociedade civil. Então, acho que esses debates, como vocês estão promovendo, e muitos outros, eles são fundamentais nessa formação da consciência do que significa esses novos modelos, que eles são os modelos, na minha visão, a inteligência artificial é a tecnologia disruptiva do século XXI, os novos modelos de negócio são baseados nela, e por uma razão muito simples, ou simples entre aspas, porque hoje a geração de dados é um negócio estrondoso, extraordinário, e nesses dados tem informações preciosas, e extrair essas informações ela alavanca qualquer que seja a área de negócio e qualquer que seja a atividade, né? Não precisa ser só a área de negócio, qualquer atividade hoje. Então, se isso traz um benefício tão grande, me parece evidente que vai ser incorporado cada vez mais.
Então, eu acho que a gente tem mesmo que debater esses assuntos e né, trazer essa consciência e acompanhar toda a sociedade civil, principalmente a sociedade civil organizada, acompanhar os seus efeitos e estar de plantão. É isso. Acabei me estendendo, eu sei que o tempo é curto. Por favor, por favor. Aqui o próprio professor Magrani trouxe também da accountability também. Magrani, você quer fazer algumas ponderações finais dentro do que você trouxe, né, do GDPR também? Talvez a regulação ela é diametralmente oposta ao ambiente de inovação, ambiente altamente regulado, ele se opõe às inovações radicais, né, ou às disrupções. Então, traga-nos as suas considerações finais, que é sempre bom te ouvir. Porque você está fazendo essa provocação de eu fazer algumas considerações finais, e eu acho que o que a Dora falou, e falou muito bem, me dá os ganchos necessários para... Tivemos falas muito complementares, mas eu vou responder em cima do que a Dora falou, porque eu acho que ela tem muita razão, mais cético com relação à futurologia. A inteligência artificial é um tema tão instigante que é sedutora a ideia da futurologia, né? E a gente tem que ter um pouco de cautela nisso. Mas se eu puder pensar nos arranjos que a gente está vendo em relação à regulação jurídica, e aqui eu estou falando mais com o meu background jurídico, né, complementando o que a Dora falou, o que tem acontecido em relação à regulação é menos uma mentalidade de prevenção e mais uma mentalidade de reparação de danos. Justamente porque é muito difícil a gente prever como regular uma tecnologia que avança de forma exponencial, dobrando a cada 1 ano e meio, né? Segundo lá a lei de Moore. Então, a Dora falou muito bem. É difícil a gente prever o que vai acontecer com a AI daqui a 5, 10 anos, nesse grau de disrupção e avanço exponencial tremendo. Porém, o direito tem uma coisa muito importante, que são os princípios, né? Então, eu acho que a orientação principiológica da inteligência artificial tem a capacidade de avançar se adaptando a diferentes situações, inclusive para fins de regulação, que uma regulação mais hard e específica não vai ter. Então, é muito importante a gente observar os princípios que a gente vai levar para desenvolvimentos futuros e básicos de inteligência artificial. Então, a gente falou em vários aqui, né? O privacy, safety, transparency, accountability, non-discrimination. Esses princípios podem avançar. A tecnologia pode seguir na sua disrupção, seguir no seu avanço, e os princípios têm que ser naquela linha. Então, a orientação principiológica é importante para isso. E a outra coisa a inteligência artificial, ela pode trazer vários benefícios, tem vários modelos de negócio, data-driven, etc., que são muito importantes, mas também pode causar malefícios, também podem causar danos. E a resposta de governos e do direito está sendo mais rápida em relação aos danos. E esses danos se linkam à visão principiológica de non-maleficence da inteligência artificial, que também é um princípio, né? O princípio do non-maleficence está gerando desdobramentos regulatórios. O governo do Reino está criando algumas teses interessantes sobre como a gente tem que propor regulação para recommender systems em redes sociais. E sabem de onde isso surgiu? Uma menina chamada Molly Russell, no Reino Unido, estava tendo pensamentos suicidas. E parece que ela começou a receber conteúdos de self-harm e conteúdos de cunho relacionado a suicídio no Pinterest, no Instagram, etc. E não deveria estar recebendo esse conteúdo, porque os algoritmos estavam percebendo que ela estava inclinando o interesse nessa direção e, pelo que o caso tem demonstrado, estavam bombardeando ela de conteúdo e ela se matou no final das contas. Então, o pai dela começou a tentar criar um awareness sobre isso, dizendo que os algoritmos têm que ter por base esse princípio da non-maleficence, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Então, eu estou unindo aqui a minha ideia principiológica, que é capaz de avançar,
com a regulação que vai chegar mais forte em caso de danos reais, danos concretos, né? Então, a gente não pode fazer futurologia, é verdade, mas eu tenho visto um avanço nessas duas áreas aqui. Enfim, esse é o ponto exatamente que a gente tem discutido bastante, a questão da norma como se fosse um guarda-chuva, né? Para tentar pelo menos trazer os standards, né? Isso é muito importante, daí a provocação também. E gostaria muito de ouvir, para a gente fechar com chave de ouro, o Manuel. Na verdade, o Manuel ele acaba sendo um dos maiores, né, entre aspas, afetados, tendo em vista, né, o seu posicionamento empresarial. Então, Manuel, trazer para você trazer para a gente aqui alguma experiência do ponto de vista que você tenha surgido da tua experiência profissional, né, dessa questão envolvendo, né, a regulação da inteligência artificial, para o bem ou para o mal, né? Traga-nos um exemplo para a gente encerrar aqui com chave de ouro, por favor. Eu acho que a regulação vai ser cada vez mais importante, mas não vai ser cada vez mais fácil, penso eu. Porque aquilo que nós temos vindo a ver, uma das tendências, é a criação de sistemas mais distribuídos. Eu não falo só da inteligência artificial, mas de armazenamento de dados, distribuição, por exemplo, mesmo de pagamentos, por exemplo, com as criptomoedas. E então acho que a internet, que o mundo se está a mover para um sistema mais distribuído com a democratização da tecnologia. Eu acho que esta democratização é essencial para reduzir a desigualdade que o Eduardo falou antes, ou seja, para conseguirmos que pequenos players tenham acesso também a esta tecnologia e não ser só aqueles países que estão desenvolvidos mais tecnologicamente sejam capazes de a aplicar. No entanto, obviamente, também tem a desvantagem que a Dora também falou, que é a partir do momento em que é descentralizado, esse controle pode ser mais difícil de fazer e por isso é importante sim haver uma regulação, mas aplicá-la de uma forma eficaz poderá ser difícil. Então, agradecer mais uma vez o professor Eduardo Magrani, a professora Dora Kaufmann e o Manuel Levi. Foi um painel bastante produtivo e os debates envolvendo a inteligência artificial, a regulação na inteligência artificial. Nos vemos nos próximos painéis desta segunda edição do Lisbon Law & Tech. Muito obrigado.